Paulo, né? É o seguinte, como é que o ser humano se constitui enquanto ser humano? Como é que ele se desenvolve? Tá? E como é que cada um colabora com o desenvolvimento da humanidade? Tá? Então, desenvolvimento individual, desenvolvimento do humano e o desenvolvimento humano como um todo. Tá? Então, isso é a essência do nosso trabalho, né? Enquanto professores. Vocês não vão ser professores? Né? Mas isso não é apenas a essência do trabalho do professor. Né? Acolher outras pessoas, formar outras pessoas, é a essência do próprio ser humano. Do pai, da mãe, do professor veterano quando acolhe o professor novato, né? Do irmão mais velho quando acolhe o irmão mais novo. Sempre tem um cascudo, alguma coisa assim, mas né, releva. Então, a dimensão socioformativa, nós vamos falar aqui, ela está presente em todas as práticas sociais. Né? Presente nas práticas humanas, de eu acolher outro humano e ensinar ele e aprender com ele. O exemplo que eu trouxe hoje, mais para o final da palestra, vai ser um exemplo da escola. Como é que isso pode acontecer na escola? Certo? E como foi a demanda do meu querido Carlos Nobre até no nome, falar um pouco sobre a questão da arte. Né? Então, vai ser um exemplo de como fazer isso, trabalhando o lúdico e a arte. Né? E aí eu vou dar um porquê que eu escolhi essas duas categorias que a gente trabalha na escola, né? Fazem parte do currículo, para exemplificar essa ação de que nós somos tantos outros. Tá bom? Aí quem é que vai passar? Então, agradecer à faculdade, agradecer ao Carlos, agradecer a vocês, né, que vieram. Não terminar de agradecer. Bom, então, antes de tudo, apresentar o meu instituto, que é o Instituto Paroli, que é um instituto voltado para o desenvolvimento humano, para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Né? Então, é um instituto que busca trabalhar com educação, com formação, com palestras e com publicações também. E a questão que eu sempre trago para educadores, né, é essa. O que nós estamos fazendo? Qual a nossa função? É fazer os alunos com as cabeças bem cheias ou fazer alunos com as cabeças bem feitas? Né? Então, você imagina alunos super inteligentes, gênios, mas que são preconceituosos, sei lá, que vende a prova para o outro aluno. Né? Então, a gente não pode criar gênios do mal. Né? Tipo Darth Vader, né? Não, Darth Vader fica bom no final. Não é um bom exemplo. Enfim, vocês entenderam, né? A gente tem que dar sentido ao saber que a gente trabalha na escola. Então, essa é o mote inicial de todo o trabalho que a gente faz no Instituto Paroli. Pode ir, pronto. Então, como o Damião falou, eu sempre gosto de contextualizar. Então,
pesquisador, a gente temos um trabalho de pesquisa conjunta com a Universidade de Genebra e a Faculdade de 7 de Setembro, e dentro do quadro do interacionismo sócio-discursivo. Quem é de letras, se não conhecer ainda, vai conhecer. Né? É uma das teorias sobre a linguagem, sobre o ensino de línguas e sobre a linguagem como um todo. Essa corrente do interacionismo sócio-discursivo, que tem o Bronca, que tem o Dawes, Shinoli, que são a base, né, do ensino de gêneros, estão na base dos nossos PCNs. Então, é esse pessoal todinho lá de Genebra que a gente tem teve essa oportunidade de ser orientado por eles, de fazer disciplinas e tal, e continuamos agora fazendo, não importando o conhecimento, né, mas fazendo pesquisa e adaptando, questionando, através da nossa realidade, né, que ninguém vai só engolir, né, a gente tem que criar. Pronto. Então, primeira frase, tá? Não sei se vocês conhecem esse autor, esse filósofo chamado Humberto Maturana. Né? É um filósofo da educação, chileno. E a principal teoria dele é a biologia do amor. Eu não vou me ater muito aqui. Mas eu peguei um livro dele, um dos livros dele, para basear essa palestra, chama Brincar e Amar. Né? E nesse livro ele vai contar uma experiência, pesquisas, sobre o brincar, principalmente entre mãe e filho. E como esse brincar entre mãe e filho constitui a pessoa, constitui o ser humano. Né? Nessa autoconsciência, ter consciência de si. E ele fala isso daí, ó. O modo como vivemos com nossas crianças é, ao mesmo tempo, a fonte e o fundamento da mudança cultural. E o mecanismo que assegura a conservação da cultura que se vive. Então, todo mundo que estuda de currículo, né, sabe que o currículo não é só o que a gente coloca no quadro, não é só o que está no livro. Né? A maneira como você age é um currículo, você enquanto professor. Se você é autoritário, se você escuta o aluno, se você está preocupado com o aprendizado realmente dele, ou se está preocupado só em passar a matéria e ele não quer nem saber se ele está com dúvida ou não. Enfim, tudo isso diz do seu posicionamento enquanto ser humano e revela práticas. E essas práticas ele vai aprender. Né? Então, se o professor dele não for gente, ele também não vai ser gente. Concorda? Então, resumo o que ele diz aí. Ou seja, nós que estamos no papel formativo, nós podemos fazer com que as práticas, né, que existem hoje continuem ou transformá-las. Né, ou ajudar na sua transformação. E as práticas de hoje em dia, né, essa palavra conservar não é uma palavra muito boa. Né? O pessoal chega para mim e pergunta, por que você não é conservador? O que é que você tem contra os conservadores? Eu digo, meu filho, porque o mundo do jeito que está, a gente não pode querer conservar. Né? A gente tem que mudar. Tem que conservar o que? As assimetrias. E a principal característica da nossa sociedade é a assimetria, a desigualdade. Né? O rico quer mandar no pobre. O pai quer mandar no filho, o filho quer mandar no pai. O patrão quer mandar no empregado. Né? Todo mundo quer mandar em alguém, quer, como se diz lá no interior, subjugar alguém. A assimetria. Então, a assimetria é característica da nossa sociedade, das nossas relações. Então, eu, pelo menos, não quero conservar isso. Não busco conservar isso. Daí que eu não sou conservador. Bom, e eu já falei para o Cássio que eu vou disponibilizar esse texto com tudo isso daí, o PowerPoint também, tá? Olha aí. A singularidade da pessoa é a atualização das dimensões praxeológicas e representacionais coletivas, situadas na dinâmica dos grupos
e intercambiadas através das interações. Então, essa pequena frase aí tem uns 10 conceitos. Mas, resumindo, o indivíduo, a pessoa individual, ela é constituída de quê? Né? Ela se constitui da dimensão praxeológica. O que é praxeológico? O ser humano, ele tem uma característica que é o seguinte: ele faz as coisas, né? Ele acorda, ele toma banho, ele trabalha, ele namora, né? Mas ele tem a sua autoconsciência. Ele sabe que está fazendo aquilo. E essa autoconsciência gera o quê? Uma automática reflexão. Ou seja, a ontologia, o que é? É a essência. O que eu faço, o que eu sou. A gnoseologia, a representação, é o que eu acho do que eu faço. Será que eu fiz certo? Será que eu estou bonito? Será que eu estou falando bem? Será que estão me ouvindo? Então, o tempo inteiro nós estamos avaliando a nós mesmos, ao mundo. Então, ser humano, pensamento humano, que os mamíferos, os animaizinhos, têm pensamento, viu? O cachorrinho, seu cachorrinho, ele pensa. Só que ele não sabe o que está pensando. Ele tem traços de psiquismo. Não é? Mas isso é uma coisa mais... Mas o pensamento verdadeiramente humano é o pensamento verbal. O pensamento que a gente constrói através da linguagem. Então, segundo o interacionismo sociodiscursivo, a linguagem vai constituir o pensamento e não o contrário. E isso é base, porque a gente pensa não numa linguagem abstrata. A gente pensa em português, ou se você é americano, em inglês, se você é chinês, em mandarim. Você pensa na sua língua, né, que lhe constituiu, a língua da sua coletividade. Né? Porque a língua são esses significados compartilhados. A língua que nós estudamos, ela que permite existirem representações coletivas, de representações compartilhadas, valores compartilhados, normas compartilhadas. Né? E o que é praxeológico? É exatamente o que nós humanos fazemos. Só o humano pode ser praxis. Ele faz e critica o que faz. Né? Mas nós, seres humanos, nós somos tão hábeis que nós somos capazes de desumanizar a gente mesmo. Tu acredita? Então, quando eu faço com que o aluno, por exemplo, dá um exemplo, não pense, não reflita, só memorize, só copie, sim, sei lá. Eu estou desumanizando ele. Porque se ser humano é refletir, é pensar, todo ato que impede isso, né, que limita isso, é um ato desumanizador. Né? Então, nós não somos automaticamente humanos. Nós nos fazemos humanos. Ou desfazemos, né? A nós e os outros. Então, a dimensão praxeológica é essa, que a essência do ser humano é fazer e avaliar o que faz. Tá? Então, isso é a praxis. Tudo bem. Aí, o indivíduo, minha amiga aqui, como é seu nome? Yasmine. Não tem uma princesa Yasmine, né? Pronto, Aladim. Já fiz peguei uma intertextualidade aí. Aqui na faculdade, no estágio. Quando ela foi aluna, criancinha, né? Mas ela também vai, na sua singularidade, né? Vai atualizar. Então, a palavra mais importante daqui é essa palavra atualizar. Ela vai atualizar o jeito de ensinar, o jeito dela. Isso é a base também de muitas pesquisas hoje em dia sobre o objeto ensinado. Lá no currículo tem um objeto que é para ensinar, gênero textual, oração subordinada. Mas na cabeça de cada professor, esse objeto é diferente. Então, as pesquisas em didática hoje, elas buscam
saber qual é o objeto que o professor constrói realmente na sala de aula. Né? Se não fosse essa singularidade da Yasmine, do Fábio, cada um aqui, a humanidade não evoluiria. As práticas sociais seriam só uma repetição. Claro, tem gente que na sua atualização opta por manter do jeito que está. Né? E outros tentam mudar. Né? Enfim. E aí, eu queria que vocês prestassem atenção nessa música. Vocês conhecem? É em espanhol. É bom que a gente já aprende espanhol, português, inglês, javanês. Cambia é o verbo o que em espanhol? Mudar, não é? Então, quando a gente fala de mudança, e aí, ao ouvir essa música e ler a letra, eu quero que vocês prestem atenção na dimensão figurativa, que é a dimensão literária, artística da linguagem. Né? Mas olha, nós somos mudança. Eu estou falando isso de uma forma, digamos assim, direta. Né? Mas depois que a gente vê aqui, como é que a Mercedes Sosa fala da mudança, a gente vai ampliar a nossa noção. Por quê? Porque ela vai usar uma linguagem figurativa. Né? Então, faz diferença quando nós, professores, usamos de outras linguagens. Tá?
Alguém tem alguma dúvida, alguma palavra que não entendeu? Pode aí, Ilho? Passarinho. Passarinho. O que é ayer? Ontem, né? Então, o mundo objetivo constitui, as minhas experiências objetivas me ajudam a organizar, né, e a entender as práticas mais complexas. O mundo social. Mas qual a importância desse quadro? Ou de quadros? O que é arte? Por que a arte é algo valorizado? O capital social? Ah, porque quem gosta de arte, quem aprecia arte é intelectual. É considerado intelectual. Aí, Bourdieu, né? Né, mamãe? Conheça uma mamãe. Dona Santa. Só no nome. Tudo bem. Então, mamãe estudou Bourdieu. Né? Então, o mundo social é o mundo das normas. Por que o mundo se organiza, né, em critérios de conformidade? Ou seja, conformidade com normas. Por que a gente não pode pegar no quadro, estando no museu? Né? Então, todos esses, isso é um mundo social. Mas o mundo, mesmo que a gente se ancora, que nos motiva, é o mundo subjetivo. O mundo da autoimagem. O que é que eu acho de mim mesmo? O que é que eu acho do outro? Ah, sabia, professor, não está com nada. Não estou entendendo nada. O professor é ruim demais. São as avaliações. Né? Ah, essa professora é maravilhosa. Estou entendendo tudo. Então, a gente vai ver aqui, no final, né, algumas produções de alguns alunos que fizeram reproduções, né? Reproduções não. Tem um termozinho, releituras de um quadro de Monet. E nós pedimos que elas fizessem um texto. Como elas se sentiram fazendo aquele quadro. Né? Nós nos alimentamos de plantas, né? E outros animaizinhos. Boizinho, peixinho. Esses outros animaizinhos se alimentam de quê? De plantas, né? Ou de outros animaizinhos. Sempre tem um animalzinho final que não come ninguém, só come planta. Não é isso? Pronto. E a planta? Hein? Ele, enquanto construto humano, quando eu leio um verbete de dicionário, eu espero algumas coisas. Eu espero saber a classe gramatical, eu espero uma definição. Quando eu escuto uma música, eu espero outra coisa. Mas os dois podem compartilhar o mesmo conteúdo temático. Mas como a sua função é diferente, então eles vão realizar que o principal do texto não é o conteúdo temático só, não é só a sua forma, não é o gênero. O principal do texto é o que ele consegue mover no mundo das representações humanas. Os efeitos discursivos. O que é discurso, gente? Produção constante de sentidos. Né? Então, fotossíntese. Síntese de substâncias orgânicas mediante a fixação do gás carbônico do ar através da radiação solar. Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força e em luz. De onde é que vem a vida? Da luz do sol. Não é? Então, será que vocês vão esquecer, hein? Eu acho que não. Então, função da linguagem é fazer com que o pensamento... Vou explicar de outra forma. Tirar uma foto de uma memória. As moléculas da memória, no lugar do cérebro lá que tem a memória. E aí é como se fosse ganchos. Um ganchinho
a pessoa que pensa essa questão da luz, do sol, né, da vida, enquanto fotossíntese, tem só um ganchinho lá. Mas a que conseguiu, né, a que foi colocada, né, teve acesso a uma outra forma de definir isso, utilizando uma outra linguagem, outra forma de linguagem, outra modalidade de linguagem, tem 2 ganchinhos. Né? Então, a linguagem organiza o nosso pensamento. Você se perguntar, quem é o seu outro? Os outros que fazem você, que te fizeram. Será que se você for analisar isso, você não consegue se encontrar? Se compreender melhor? Então, ela vai estabelecendo as relações com os outros da vida dela, consigo própria. Então, ela vai brincando. Brinca e vive. Brinca e ama, brinca e é. Essa é a criança. Se a gente tirar isso da criança, a gente mata a criança. Né? No brincar que ela se constitui. Então, mais do que a brincadeira, é olhar sobre o brinquedo, sobre os discursos que vão sair desse brinquedo, que farão a diferença entre a conservação de uma biologia da obediência, da transmissão, da conservação, os conservadores, de modos de convivência, instrumentalizadores do ser, apagadores das vozes, e o estabelecimento de uma biologia do amor, da escuta, do acolhimento de si e do outro. Pode passar. Então, aqui é o resumo que eu já fiz para vocês, o livro. E aí a casa do Monet, lá em Giverny. Tá? Por favor. Não, ele passou tanto aperto. Ele foi deserdado pelo pai. O próprio Monet que sofreu, viu? A primeira mulher morreu e o filho. Tanto que várias pinturas dele tem lá a mulher e o filho que morreram. Eu não sofri, Monet. Sofreu. E aí ele foi ficando cego. Então, por exemplo, volta. Essa ponte aí, cada vez que ele ia ficando mais cego, ele ia fazendo novas pinturas da ponte totalmente diferentes, totalmente com outras impressões. Mas vamos lá. E aí, olha o trecho do livro. Olha como a leitura do livro influenciou o texto que nós vamos dizer das crianças. Porque o livro trazia sentimentos. O livro era um livro conativo. Né? É engraçado o que acontece quando a gente pensa muito numa coisa e depois conhece de verdade. Quase sempre é um pouco diferente. Né? Ela não queria conhecer lá. E aí, quando ela chegou, ela era diferente do que eu imaginava. Então, a gente pegou esse mote e pediu para os alunos fazerem as releituras da ponte. Né? Pode passar. E dizer, ou de outras obras, e dizer o que eles acharam. Né? Olha aí. Olha como tem intertextualidade aí. Eu achei que o meu desenho ficou parecido com a tela de Monet. Mas não ficou igual. Cada um tem seu jeito de pintar, desenhar e outras coisas. Olha aí, me aceitando e aceitando o outro. Senti muita emoção em saber que estava pintando um quadro de um famoso. Olha aí os mundos pré-construtos do bem. Quer dizer, todo aquele pré-construto que foi, aquele contexto que foi criado pelo professor, a partir da leitura do livro, poxa, Monet foi importante, né, que ele criou toda. Aí, quando ele foi fazer a pintura dele, ele se sentiu importante também. Então ele diz, estou pintando um quadro de Monet. Então, isso é empoderamento, né, da criança. A escola é esse ambiente seguro que eu vou conhecer também a frustração, né, os desafios da vida. Olha lá. Esse aí, olha como o quadro dele revela o que ele falou. Eu senti tristeza, renovação, amor, carinho, muita alegria. Então, foi um turbilhão. O quadro dele é isso, né? Emoção por pintar um quadro de Monet. Queria ter pelo menos nascido naquela época.
Já, já fez outra leitura, não é? Quarto ano. Sei. Eu me senti tão bem, mas tão bem, que queria estar no quadro. Ou seja, na ponte do Jardim Boni. Peraí, calma, volta, calma. Volta. Então, volta para... Isso, penúltimo, é. Não, anterior. Olha aí. Representação subjetiva. Mundo subjetivo. Eu me senti bem. Pintar, ou, sei lá, esse ato de pintar, essa pintura, arte, é uma coisa do bem. Isso é uma avaliação subjetiva. Estão vendo aqueles mundos que eu falei? Nos textos, todos os textos humanos vão revelar esses mundos. Isso é a proposta de análise do discurso de Broncar. É analisar nos textos, nos discursos, que parâmetros, que avaliações nós fazemos do mundo psíquico, do mundo subjetivo, do mundo social e do mundo físico. A última aí. Essa resume tudo, né? Quando começamos a desenhar ou pintar, começamos a nos sentir diferentes. Só porque, gente, nesse ato, né, ele está lá, presente. Não está no ato de fazer arte, sei lá, de fruir, de pintar, é um ato de liberdade. Porque não tem uma obrigação de um produto. Não tem obrigação de ser um quadro do Monet. Pode ser esses garranchos aí. Mas é liberdade. Entende? Então, se a nossa escola não é uma escola que tem isso também, é assassinato de almas. Né? E não escola. Outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Outra parte de mim é multidão. Outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera. Outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta. Outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente. Outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem. Outra parte, linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida e morte, será arte. Então, eu queria finalizar com essa visão da arte. A arte não é produto, a arte é humano traduzido. Né? A gente, para poder fazer arte com os alunos, precisamos traduzir o humano deles. Tá bom? Então, queria agradecer vocês todos. Espero que tenha servido de alguma coisa. Thank you.